Já entrei, mas tô mandando o link lá. Paz, Senhor. Paz, Senhor, Mary. Tudo bem? Paz, Nicole. Tudo bem? Boa noite. Paz, Marinelli. Tudo bem? Paz, Raquel. Só esperar 5 minutinhos aí pro pessoal tá entrando, tá, gente? Daí a gente já começa nosso estudo das Somos Leve de hoje. A gente tá bem também, Nicole. Graças a Deus. Um pouquinho de calor aqui, mas estamos bem. E a gente está animado, então alguém tem dúvida de sobre ceia? Daí quem tiver dúvida, gente, quem for tendo dúvida, manda aí na caixinha de perguntas pra gente ir respondendo, tá bom? Esses bebês não é fácil. É que esses pais de hoje em dia, tipo, eles ficam mimando muito os bebês. Daí não dá certo. A Mary tá gripada com sono e TPM. Tipo assim, é o tríplice governo do inferno isso daí, né? Gripe, sono e TPM. Seu marido, o pessoal aí que tá em volta, você deve estar feliz. Paz do Senhor, Jéssica. Paz do Senhor, Angélica. Eu vou responder, se pode ser só pão sem fermento, mas daí vamos na continuidade, tá? Né, vamos começar o estudo e daí a gente vai entrando pouco a pouco sobre o que é a ceia e daí esses pormenores, né? Mais ou menos pormenores de como fazer, né? Daí a gente entra mais ali pro final, então fique até o final, tá? Mas a gente vai esclarecer tudo que tiver de dúvida. Quem pode, quem não pode participar, se você tem que ser. Não pode estar em pecado para participar, se pode estar em pecado. Ele vai falar tudo isso. Mas, gente, eu vou começar então. Vamos orar junto para a gente começar.
E daí quem for entrando, entrou. Que daí que já deu... Deixa eu ver aqui. Meu Deus. 5 minutos, exatamente. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Pai, hoje nós vamos falar, Pai, sobre esse sacramento, Pai, que é a ceia, essa instituição que Jesus nos deixou, Pai. Então, revela para nós, Pai, o Teu Espírito, nos dá a revelação da Tua Palavra, abre nossas mentes, abre nosso entendimento e que a gente possa entender, Pai, aquilo que o Senhor realmente estabeleceu para nós em nome de Jesus. Amém, gente? Então, gente, por que falar de ceia? Primeiro porque é uma instituição do Senhor, tá? Uma instituição que Jesus deixou para nós. E eu sempre falo isso. Assim, maioria das lives de estudo eu falo uma coisa. Qual que é? Deus, ele sempre nos leva por um ensino empírico. O que é um ensino empírico? O ensino empírico é quando você aprende algo na teoria e você é levado na prática. Então Deus, ele tem um ensino, Deus é muito pedagógico nesse ensino. Então sempre que nós temos acesso a um conhecimento, sempre que um conhecimento é revelado a nós, Deus nos leva à prática, Deus nos leva à experiência daquele ensino. Então, por que a gente se aprofunda nos assuntos? Às vezes a gente pode ficar, ó, cachorro, benção. Às vezes a gente pode ficar pensando, não, o que eu sei da ceia, beleza, já tá ok, sei mais ou menos sobre ceia. O importante é ir fazer. O importante é tomar a ceia, tomar o suquinho, tomar o pão lá e beleza. Agora o que rola no meio disso eu não entendo nada. Assim, não sei por que faço, não sei o que é. Não entendo muito bem, mas eu sei que fazem na igreja. Paulo fala que se não fizer... Misericórdia, gente. Deixa eu fechar a janela aqui. Paulo fala que se não fizer, ou se fizer errado, eu vou ficar doente, vou morrer. Então, melhor eu tomar. E o que acontece? Muitas vezes, não só na ceia... em tantos assuntos, em qualquer assunto, quando a gente se aprofunda, a gente consegue acesso a novos entendimentos, a nova revelação e a novas experiências também em Deus através daquele assunto. Então seja quando a gente vai falar sobre dons espirituais ou sobre a ceia, que é o sacramento, quando a gente aprende algo mais profundo, a gente é levado na próxima ceia que a gente fizer, a gente já experimentar algo novo naquela ceia, porque agora a gente tem o conhecimento, a gente tem acesso. Quero que vocês entendam, é como se você tivesse tudo disponível. O que a palavra fala em Efésios 2? Efésios 1, 3. Fala assim, que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então o que está falando? Está falando que Deus, ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Agora, como nós acessamos essas bênçãos? Como nós acessamos esses locais que Deus tem para nós? Como nós acessamos essas experiências de Deus para nós? Uma forma de acessar é o conhecimento revelado. Então, quando nós temos o conhecimento revelado da palavra, nós temos acesso a essas bênçãos, nós temos acesso a essas experiências, nós temos acesso a essas portas espirituais que Deus tem para nós, tá? Então, o que é a ceia? A ceia, para quem não sabe, a ceia normalmente a gente sempre vai ler a ceia lá em Coríntios, tá? Eu vou ler a ceia ali, vamos lá, abre 1 Coríntios 11, que é o mais utilizado nas igrejas para falar de ceia. Abre comigo lá, 1 Coríntios 11. Amém? Se não tiver com a Bíblia, tudo bem, vamos ler. Ó. 1 Coríntios 11, Paulo está falando lá sobre algumas questões, e a partir do 20, a partir do 19 eu vou ler, ó. Não, vou ler a partir do 18 para ficar bem claro. Paulo está falando sobre ceia com a igreja de Corinto. Então ele está falando, ó. Porque, primeiro de tudo,
quando vos ajuntais na igreja, eu ouço que há divisões entre vós, e em parte eu acredito. Porque também é necessário haver heresias entre vós, para os que são aprovados se manifestem entre vós. Olha que legal. Então, olha que interessante. Paulo, tipo assim, a gente já vai para outro assunto aqui, né? Paulo, ele tá falando sobre algo, e Paulo, tipo assim, quando ele tá falando sobre uma coisa, ele consegue já trazer um outro assunto que vale uma ministração inteira também sobre isso. Olha o que Paulo tá falando. Ele tá falando, primeiro de tudo, quando vocês se juntam na igreja, eu sei que tem divisão e eu acredito. Ele fala, porque é necessário ter heresia no meio de vocês para que os que são aprovados se manifestem. Então ele está falando, tem heresia no meio de vocês, tem heresia no meio da igreja, tá tendo povo herege? Tá tendo, mas é permissão de Deus. Para quê? Para que aqueles que são aprovados possam se manifestar. Então o que ele fala? Portanto, quando vos ajuntais em um lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor. Então ele está falando que o povo se juntava. Eu vou dar um contexto aqui para vocês entenderem. Na igreja primitiva, o que acontecia? A igreja primitiva, eles não tinham os cultos igual a gente tem hoje. Esse culto institucionalizado. Até interessante, a Raquel tinha perguntado para mim ali sobre a história da igreja, como que era, né? O culto institucionalizado, o culto nos padrões que a gente tem hoje, ele é um culto que na igreja primitiva ele não era daquela forma. Foram os imperadores que institucionalizaram o culto, que trouxeram essa liturgia de culto mais quieta, onde não havia manifestações, onde todos ficavam sentados, tá? Por quê? Porque na igreja primitiva, o que acontecia? Não tinha igreja, tá? Então eles pegavam uma casa e se juntavam em uma casa. Tinham pessoas que quebravam a parede das casas dentro e fazia tipo como se fosse um templo, mas para quê? Para a igreja se juntar. Então era uma igreja da cidade, por isso que fala igreja de Corinto, porque era uma igreja da cidade e as pessoas se reuniam nas casas. E o que elas faziam? Os irmãos, todos os dias, final da tarde, eles se reuniam para louvar, para adorar ao Senhor, para falar sobre Jesus e para comer juntos, para participar da ceia. No caso, a ceia, né, que eles participavam era o pão e o vinho, mas tinha alimentos, mas não era no sentido de vamos fazer a ceia agora. Tipo assim, daí eles nem tinham, né, a carta de Paulo e nem os evangelhos para ministrar, então eles não podiam falar naquela época, vamos abrir em 1 Coríntios 11 e ministrar a ceia. Não, eles se juntavam em comunhão para comer e beber e participar do corpo de Cristo, tá? E era assim que era a forma. Então os cultos deles, né, os cultos, reuniões, eram reuniões avivadas, onde haviam manifestações de alegria. A cultura judaica, gente, é uma cultura de muita alegria. Tanto que Deus ele vai trazer as festas que Deus institui para o povo judeu, são basicamente 6 festas de celebração e uma festa de contrição, de arrependimento e de jejum. Mas a maioria das festas, Deus ele requer uma celebração, Deus requer cânticos, Deus requer dança. Então você vê que as festas do povo judeu são festas dançantes, são festas alegres, são festas que trazem essa alegria. E o povo da igreja primitiva não fugia disso, eles eram assim também. Depois, os imperadores, quando houve esse sincretismo da cultura pagã, ou seja, do paganismo, das outras religiões, eles instituíram um culto num formato mais pagão, ou seja, numa filosofia grega. Qual que era a filosofia grega? Tipo almoço em família. O que era a filosofia grega, o helenismo, né? Era aquela filosofia onde a carne, a matéria, ela é má e o espírito é bom. Então tudo que era matéria era ruim. Tudo que era corpo, tudo que era carnal era ruim. Então a filosofia grega ela tem uma influência muito grande no cristianismo a partir daí da primeira época, do primeiro século, quando os imperadores também começaram a instituir a igreja ali como instituição. Então esse pensamento ele trouxe muito sobre isso.
Então era o quê? Não podia haver manifestações físicas. Então as manifestações físicas, no pensamento grego, era algo ruim, porque a matéria é ruim, só o espírito é bom. Então os cultos passaram a ter uma liturgia onde as pessoas não se levantavam, não celebravam, não se movimentavam. E isso você vai ver até mesmo os pais da igreja, os pais ali que ensinaram, Agostinho, por exemplo, ele era contra o casamento, eles eram a favor do celibato. Por isso que vem o celibato. O celibato era o quê? O voto de pobreza. Era o quê? Esse pensamento grego trazendo que não, você tem que se abster totalmente de prazeres, onde o seu corpo absorve prazeres, seja no casamento, né, no caso o sexo, ou com riquezas, para você ter uma espiritualidade maior. Então eles trouxeram esse pensamento e esse pensamento grego começou a influenciar. Tanto que para quem assistiu o vídeo da Reforma, você vai ver que os reformadores, uma coisa que eles lutaram contra foi justamente o quê? Contra o celibato. Eles falaram que não, que os ministros não precisavam ser celibatários, eles podiam se casar. Tem até uma frase de Lutero, que Lutero fala. Ele fala que em 1 ano de casamento, ele se santificou mais do que em toda a vida de celibato. Ou seja, porque em 1 ano de casamento, porque casar não é fácil. Então ele falou que em 1 ano ele conseguiu se santificar mais do que em toda a vida de celibato, em toda a vida de exclusão. Então, hoje há essa luta muito grande entre essas manifestações, entre a igreja, entre o cristão, conseguir entender a forma que Deus quer que a gente se movimente, que a gente adore, com essa filosofia grega de não poder, essa influência, tá? Então, o que acontece? Eles se juntavam para festejar, para celebrar, para comer junto, almoço em família, todo mundo feliz, tá? E o que acontece? Olha o que Paulo está falando, ó. Só que Paulo está criticando eles, Paulo está falando para eles, ó. Tá dando banho na nenê? Que bom. Então, ouve tudo aí, presta atenção. Ó, o que Paulo está falando? Ó? Portanto, quando vos ajuntais em um lugar, isto não é para comer a ceia do Senhor. Porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia. Um tem fome e outro está embriagado. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais aos que não têm? O que vos direi? Devo louvar-vos? Eu não vos louvo. Daí ele começa, aquela famosa, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, também, ele tomou o cálice depois de cear e disse: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba este cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Tá? Então, o que Paulo está falando? Paulo está falando que o que acontece? Paulo está falando para o povo, ó, seguinte, vocês estão se juntando na igreja, mas não é para participar da ceia. Porque o que acontece? Naquela época, cada um, era tipo um almoço em família que cada um levava um pratinho. Então, o que acontece? Tinham ricos e pobres. Então, os ricos levavam vinho, levavam comida, pão, e os pobres não levavam. E daí Paulo está criticando porque ele está falando, ó, seguinte, os ricos estão comendo a parte deles e não estão deixando para os pobres. Vocês estão comendo antes, se embriagando com vinho e não está tendo comunhão com os irmãos. Então ele falou, vocês não estão participando da ceia. Isso, tipo assim, Paulo está falando porque eles não estavam reconhecendo justamente a importância daquele momento. Paulo está falando, ó, vocês têm que ter comunhão, vocês estão comendo antes da hora, vocês estão se embriagando. Porventura, ele falou, vocês não têm casa para vocês se embriagar, para vocês comer, para vocês beber, porque o que? Era um momento solene, era um momento de comunhão, onde você dividia o pão, onde todos repartiam, onde existia uma espiritualidade naquele momento, e eles não estavam tendo aquilo.
E daí é interessante quando a gente vai falar sobre ceia, que você vê que a gente usa na igreja a carta de Paulo. E o interessante é que Paulo, ele tem um resumo mais completo da ceia, a descrição mais completa, tanto que a gente usa ela, mas Paulo não participou fisicamente da ceia. Paulo não estava lá, Paulo aprendeu do próprio Jesus como foi a ceia. E é interessante, né? A gente vai ver a ceia lá em Mateus 26, Lucas 22 e Marcos 14 também. Mas o mais utilizado é o de Paulo. Mesmo ele não estando lá, ele deu um relato mais claro sobre a ceia. Então tá, mas o que é a ceia? O que é a ceia em si para a gente entender o que Paulo está falando, tá? Normalmente a gente vai aliar muito a ceia com a Páscoa, tá? Existe essa ligação de ceia com Páscoa, tá? Mas não necessariamente, tá? A ceia, qual que foi o primeiro momento de ceia que existiu? O primeiro momento de ceia que existiu, que a gente tem um relato bíblico, porque o que acontece? Sempre que tem uma parte da teologia, da hermenêutica, que a gente estuda, que se chama primeira menção. Então, sempre que a gente quer entender um assunto, sempre que a gente quer entender o contexto daquele assunto, sempre que a gente quer entender o porquê daquele assunto, a gente procura a primeira menção dele. Então, a gente sempre procura qual que é a primeira menção desse assunto na Bíblia, na Palavra de Deus. Qual que foi a primeira vez que isso foi citado, que isso foi falado? Porque provavelmente você vai entender o contexto daquilo para poder entender por que aquilo está sendo falado depois. E o primeiro momento que a gente vê a ceia sendo citada é lá em Gênesis 14, tá? Quem tiver com a Bíblia, abre aí, quem não tiver eu vou ler. Lá em Gênesis 14 a gente vê a história de Abraão. Ló, ele foi preso por aqueles reis, ele foi levado escravo com todos os seus bens. Abraão junta os seus escravos, seus servos, para batalhar e vence os reis. E dele está voltando com os bens de Ló e com Ló também. E no meio do caminho ele vence aquela batalha, ele encontra Melquisedeque. Vamos ler lá. Gênesis 14, 16. E ele trouxe de volta todos os bens, e também trouxe novamente o seu irmão Ló, e seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo depois do seu retorno do massacre a Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos e lhe deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Então, olha que interessante. A gente vê aqui Abraão voltando de uma batalha e ele sai vencedor. E chega Melquisedeque, que é o rei de Salém. Salém ali, gente, é a região de Jerusalém, tá? Naquela época, Salém é Jerusalém. E ele era o rei daquele local. E ele era um rei e sacerdote. A palavra fala lá em Hebreus que Jesus, ele é da mesma ordem de sacerdócio de Melquisedeque. Porque Melquisedeque não tinha princípio nem fim de dias. Ninguém sabe exatamente quem era Melquisedeque. Alguns falam que Melquisedeque era uma teofania do próprio Cristo, tá? Mas a palavra não deixa muito claro quem é Melquisedeque. Mas fala que Cristo, que Jesus é da mesma ordem de sacerdócio de Melquisedeque. E Melquisedeque vem e encontra Abraão no meio do caminho. E Melquisedeque oferece pão e vinho para Abraão. Ou seja, o Melquisedeque ele oferece a ceia para Abraão, tá? E o que acontece naquele momento? Abraão participa da ceia junto com Melquisedeque e Abraão dá o dízimo de tudo que ele ganhou naquele momento para Melquisedeque, tá? E daí a gente vê que a partir desse momento Deus, o que Deus faz? É aquele momento onde Deus ele vem
e ele faz uma nova aliança com Abraão e ele muda o nome de Abraão. Então, a partir do momento que Melquisedeque participa, ele dá a ceia para Abraão, é como se uma porta abrisse para essa bênção de Abraão fluir. Então, Abraão ele é abençoado através da ceia, através do pão e vinho que Melquisedeque partilha com ele. Então, quando Abraão ele participa da ceia e dizima, ele abre uma porta espiritual para ele acessar. Ele consegue acessar um novo local onde Deus, a partir daquele momento, Deus muda o nome de Abrão para Abrão, porque antes o nome dele não era pai de multidões. Então era Abrão. Ele muda o nome de Abrão para Abraão, que é pai de multidões, e ele abre uma porta espiritual. Então a gente vê um princípio da ceia aqui sendo estabelecido. É a primeira menção da ceia na Bíblia. Depois a gente vai ver o que acontece. Abraão tem a sua descendência, o próprio Deus fala que a descendência de Abraão seria levada escravo no Egito, porque Abraão havia descido para o Egito e entregado a sua mulher Sarai. Daí o que acontece? O povo fica escravo no Egito, Deus levanta Moisés, um libertador, tá? Depois dá pra gente fazer até uma Somos Lab sobre a vida de Moisés, tá? A gente sempre pensa Moisés como aquele Moisés que a gente sempre pensa, não sei se vocês pensam isso, né? Espero que não. Mas às vezes a gente tem aquela ideia na igreja de que Moisés era só um velhinho que fugiu do Egito e que daí decidiu voltar, Deus chamou ele e que ele não era muito culto nem nada. Mas Moisés, ele era um príncipe do Egito, né? Moisés ele foi criado como um príncipe, como um comandante de exército. Moisés era um homem muito instruído, tanto na cultura egípcia. Moisés era um homem muito culto, muito instruído e um homem de estratégia também, tá? E Deus chama Moisés para libertar o povo. Deus libera as pragas sobre o Egito. E na última praga, que seria a do anjo da morte, quando o anjo da morte passaria, Deus institui a Páscoa para o povo. Que é o quê? Ele fala para o povo, ó, na Páscoa o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar todo o fermento da casa, vocês vão comer pães ázimos, vocês vão matar um cordeiro dentro das suas casas, o sangue do cordeiro você vai aspergir sobre os umbrais, sobre a porta, e você vai comer esse cordeiro dentro da casa com ervas fortes e com pães ázimos, tá? Então o que? Pães ázimos é pães sem fermento. Então você ia tirar todo o fermento da casa, comer pão sem fermento, comer junto com o cordeiro e aspergir o sangue para quando o anjo da morte passasse, a presença de Deus passasse, ele não matasse aquela família, tá bom? É interessante que isso daí, gente, é um princípio muito forte da cultura ali oriental, tá? Mas eu não vou citar isso hoje, mas isso do aspergir o sangue. Existe, às vezes a gente pensa, mas por que Deus mandou passar o sangue na porta? Por que Deus mandou fazer isso? E daí o anjo não ia entrar? O que aconteceu? Mas é um princípio muito forte da cultura oriental, tá? A cultura oriental, eles tinham... vou citar aqui bem rapidinho, tá? Para não prolongar muito, a gente voltar para a ceia. Mas é para vocês entenderem também, porque faz parte. A cultura oriental, naquela época, eles tinham uma cultura de reinos, como vocês sabem. Então o que acontecia? Quando um rei ele invadia uma nação, ele conquistava uma nação, o rei pegava, ou o próprio rei ia, junto com uma comitiva, até a cidade conquistada. E o que acontecia nessa cidade conquistada? Nessa cidade conquistada, as pessoas, o rei ele precisava saber quem que era a favor do rei, ou seja, quem que estava se rendendo ao rei, para o rei fazer uma aliança, porque o que o rei ia chegar? O rei ia instituir um novo governo sobre aquele local. O rei ia chegar na cidade conquistada, ia falar sobre como funcionava o exército, ia recrutar os homens para o exército, o rei ia falar sobre como era a tributação, ou seja, como que eram os impostos daquele povo, mas o rei também, ao mesmo tempo, ele ia oferecer proteção para aquele povo conquistado. Então, ao mesmo tempo que o povo ia pagar impostos para o rei, os homens iam para a guerra pelo rei que conquistou. O rei também oferecia proteção para aquele povo, porque agora eles estavam debaixo daquele governo. E
pro rei não ter que entrar em todas as casas para conversar com as famílias, o que acontecia? As pessoas elas tinham o costume de marcar a porta de sangue. Eles tinham o costume de fazer o quê? Matar um animal, colocar o animal na frente da porta como oferta e marcar a porta com sangue. Para quê? Para quando o rei chegasse, quando a comitiva chegasse, eles já vissem as casas com as marcas e soubessem quem eram as casas que estavam se rendendo e as casas que tinham aliança com o rei. As casas que não tinham aliança com o rei, eles entravam e matavam aquelas pessoas da casa. Então o que acontece? Quando Deus institui, ele está... Para o povo foi algo muito comum, porque o povo já estava acostumado com aquela cultura, o povo já estava acostumado com aquilo. O que Deus estava falando? Ele está falando, seguinte, eu estou conquistando o Egito, eu sou o novo governante, eu sou o novo rei. Agora, a minha presença eu vou passar por meio de vocês, eu vou passar pelo meio do Egito. E quando eu passar, aqueles que tiverem o sangue na porta, aqueles que tiverem uma aliança comigo, eu vou entrar e vou cear com eles. Eu vou entrar na casa e fazer uma aliança. Então, assim, quando Deus passa e ele vê o sangue, não é que nada entra, mas o próprio Deus entra naquelas casas e faz uma aliança com o povo. Mas as casas que não tinham aliança, o anjo da morte foi e passa e mata os primogênitos. Então, o que acontece? Deus institui isso e o povo sai. E daí Deus fala, a partir de agora, todos os anos vocês vão fazer uma festa onde vocês vão celebrar a Páscoa. Ok. E daí a gente vai lá para os evangelhos e a gente vê Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi imolado pelo pecado do homem, tá? Então Jesus, ele era o sacrifício vivo, o sacrifício de Deus, o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo, tá? E quando que o cordeiro ia ser sacrificado? Justamente na época de Páscoa, tá? Então Jesus, ele chega, quando chega a hora da Páscoa, aquela semana de Páscoa, ele já prepara os discípulos para falar, o Filho do Homem vai ter que ser entregue, subir no madeiro para morrer. E Jesus, na sexta-feira de Páscoa, ele junta os seus discípulos na mesa e ele ceia com eles. Ele participa do pão, então ele come o pão, e toma o suco junto com os discípulos para participar da ceia. Então ele institui a ceia e fala, vocês vão fazer isso sempre em memória de mim. Então Jesus, ele fala, vocês vão participar da ceia em memória de mim, vocês vão sempre se lembrar e participar disso se lembrando de mim. Então Jesus institui um sacramento, institui algo que deveria ser feito. Jesus, ele acredita que aquilo deveria ser feito pelos discípulos, pelos apóstolos, tá? Então, o que acontece? O que é a ceia, gente? Então, a ceia, Jesus instituiu participar do pão e do vinho. Como a gente sabe, o próprio Jesus falou, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Vocês têm que comer de mim. Jesus sendo bem, né? Os discípulos falaram, nossa, essa palavra é muito dura. Mas por quê? Porque quando você participa da ceia e você participa do pão e participa do suco, você está naquele momento participando do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, tá? Como é isso? Não é igual à Igreja Católica, onde a gente não acredita que o pão se transforma na carne, se transforma no corpo de Cristo. Não é a transubstanciação, né, que eles chamam. Mas nós acreditamos que o pão e o suco representam espiritualmente o corpo e o sangue de Cristo, tá? É como se nós estivéssemos participando realmente, tá? E o que acontece? Quando nós participamos da ceia, nós estamos reconhecendo, discernindo o corpo de Cristo. Então é isso que Paulo está falando. Então ele está falando, primeiro você tem que ter um entendimento do que você está fazendo. Primeiro você tem que ter um entendimento do que você está... Se você crê em Cristo, então se você crê em Cristo, você acredita que Ele morreu por você. Você acredita que pelas suas feridas
você foi sarado, que os seus pecados foram imputados no corpo de Cristo e que o sangue dele foi derramado em expiação pelo seu pecado. Então, a partir desse momento, você já começa a discernir o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Você já começa a ter um discernimento espiritual do que você está participando naquele momento. Então, você não está mais participando somente do corpo, do pão e do suco. Você está participando de uma celebração do momento em que Jesus entregou o seu corpo, onde os nossos pecados foram imputados no corpo dele, e que o sangue dele foi expiado, foi derramado em expiação pelo nosso pecado. Então a gente entende que a gente começa a ter esse discernimento espiritual do que é o corpo e do que é o sangue. Quando a gente fala sobre ceia, a gente está falando também sobre simbologia espiritual. Por quê? Porque quando a gente trata sobre ceia, tudo que a gente faz, tudo que nós cristãos fazemos, a palavra fala que nós somos reis e sacerdotes, certo? Então nós ministramos diante de Deus espiritualmente. Tudo que você faz tem um reflexo espiritual na sua vida, tá? Então, seja o que você faz, a sua oração, o seu louvor, ou mesmo momentos no seu trabalho, tudo que você faz tem uma influência, uma simbologia espiritual. E nós precisamos aprender a levar uma simbologia espiritual correta para o reino espiritual. Por quê? É uma comunicação. Entendam, por exemplo, vamos ver, eu vou trazer de algo como uma palavra. Entendam como que a gente entende uma palavra. Você está aqui no Instagram e você está vendo símbolos, que são letras. Então as letras são símbolos que têm formatos e quando elas se juntam, elas formam palavras e quando essas palavras se juntam, elas formam sentenças. E você entende o que a pessoa quer dizer. Então quando a pessoa escreve esses símbolos, você entende o que é uma palavra, você entende o que a pessoa quer dizer. Se a pessoa começa a escrever tudo errado, fica muito difícil de você entender. Ou se as palavras estão todas embaralhadas, vai ser muito difícil você entender aquilo e responder essa pessoa. Então hoje eu consigo responder uma pergunta porque aquelas palavras estão organizadas de forma correta e eu consigo entender, eu consigo absorver, interpretar e responder. E o reino espiritual, ele age da mesma forma. Tudo que nós fazemos, nós transmitimos símbolos espirituais para o reino espiritual. Então, quando nós transmitimos um símbolo espiritual confuso ou errado, provavelmente nós não vamos ter a resposta correta que nós estamos esperando. Então, muitas vezes nós estamos fazendo coisas para Deus, em Deus, orando, falando, fazendo a ceia, muitas vezes de forma errada, e liberando uns símbolos espirituais, uma mensagem espiritual, que o reino espiritual não vai conseguir discernir exatamente aquilo, e muitas vezes nós não estamos tendo a resposta porque nós estamos entregando da forma errada. Tá? Por quê? Nós participamos da ceia com pão e vinho. Deixa eu só ver o que tem de pergunta aqui para a gente já começar. Tá? Então, gente, vamos lá. Sobre ceia. Aqui assim, eu estou falando, tentando... Me falem se está tudo ok, vocês estão entendendo. Que eu estou tentando ser bem didático, porque tem muito assunto sobre ceia. E daí a gente não quer trazer confusão. A gente quer esclarecer e simplificar também o assunto para não ficar confuso, tá? Porque senão vai ter muito assunto, tem muita coisa para falar. Eu estou assim, tentando levar de uma forma mais pedagógica para não ir muito para frente para depois ter que voltar. Estou tentando ir aos poucos. Então o que acontece? O que é a ceia? A ceia é para o cristão. A ceia é para quem aceitou Jesus. Ok, você aceitou Jesus, você já tem um pré-requisito para participar da ceia, tá? A ceia é para pessoas que reconhecem que Jesus morreu por você. Então, quando você participa da ceia, você está participando do sangue e do corpo de Cristo. Então, a ceia ela é um momento espiritual onde, quando você participa, você está novamente se relembrando, trazendo à memória o sacrifício de Cristo
e você está participando de uma limpeza, vamos chamar assim, uma limpeza espiritual novamente, onde você está realmente participando novamente do sangue de Cristo, onde o sangue de Cristo ele está sendo passado sobre você, você está sendo limpo, você está recebendo perdão de pecados, você está estabelecendo uma nova aliança, você está renovando a sua aliança com Deus, tá? Agora, a ceia, quem pode participar, quem não pode participar, tá? Primeiro pré-requisito para participar da ceia, ser cristão, ok? Agora, vamos ver aqui, pergunta. Aqui, ó, que posso tomar santa ceia mesmo estando desigrejada ainda? Então, gente, a ceia é o seguinte, vão ter várias doutrinas sobre ceia, tá? Porque o que acontece? É uma instituição do Senhor, ok? Mas cada igreja ela vai levar de um jeito. Então tem igreja que, por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil. A congregação, eles ceiam uma vez por ano. Então eles têm um dia de ceia no ano, onde eles vão e ceiam. A gente tem igrejas que você vai ceiar na primeira semana do mês, ou no meio do mês, uma vez por mês. Tem igrejas que você vai cear toda semana. Tem igrejas que tem ceias, todos os cultos têm ceia, ok? Ah, Eric, é errado? É certo? Tanto faz, você pode tomar ceia quantas vezes você quiser, desde que você esteja fazendo com discernimento, você esteja fazendo com reverência, buscando ao Senhor, tá? Então, quantas vezes eu posso participar da ceia? Independente, quantas vezes você quiser, você pode participar da ceia, tá bom? Ah, posso participar na ceia, posso tomar ceia em casa e daí tomar ceia na igreja, e daí eu acabei indo de outra igreja e tinha ceia também, posso tomar de novo? Pode, não tem problema, tá? A ceia, gente, ela é uma instituição de comunhão entre irmãos, tá? A ceia, ela não é para te incluir num hall de membros. A ceia ela não é exclusiva para um hall de membros, entende? Quando nós estamos impedindo pessoas de participar da ceia, nós estamos fazendo o que Jesus não fez, nós estamos sendo exclusivistas, nós estamos impedindo pessoas de participarem da ceia, pessoas que estão necessitadas, entende? Então você pode participar da ceia em outra igreja, ou no caso ali é desigrejado. Normalmente se você está desigrejado, às vezes a pessoa, hoje em dia com isso da pandemia, né? A pessoa às vezes ela está congregando online, ou a pessoa ela tem uma cobertura espiritual, ela está sendo acompanhada, ela tem alguém que está acompanhando ela, então ela vai ter uma cobertura, ela vai estar participando. Mas mesmo pessoas que são desigrejadas, ou que... Desigrejado, gente, é meio difícil, né? É mais destemplados, né? Pessoas que não estão frequentando o templo, tá? Pessoas que não estão frequentando o templo. Então o que acontece se você não está frequentando o templo, ok, eu creio que é um tempo onde você está procurando o local, onde você está se alinhando e você vai poder participar da ceia, tanto em casa, se você quiser fazer a ceia você mesmo, ou ir na igreja num dia de ceia e participar. Mas é interessante que você tenha uma cobertura, que você tenha alguém te acompanhando, conversando com você, orando por você. Tá bom? E daí o que acontece? A ceia, quando Jesus instituiu a ceia, ele instituiu a ceia para os discípulos. Ele foi com os discípulos, com os apóstolos e fez a ceia, tá? Daí a gente vai ter que a Raquel perguntou, a ceia era só os discípulos ou os pecadores participavam? Então, Judas participou da ceia, tá? Então a gente vai ter igrejas que vão falar, não, ó, vamos fazer a ceia hoje, então aqueles que estão em santidade se levantem para participar da ceia. E daí aquele irmãozinho pecador, aquele irmãozinho lá que pecou no dia seguinte, que pecou no dia, não se levanta porque está com culpa. E daí se levanta aquele irmão todo santarrão, tipo, fala, eu sou santo, eu posso tomar a ceia. Gente, é um dualismo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A própria palavra fala que aquele que
diz que não tem pecado, já pecou, tá? Então todos nós somos pecadores, ok? O que nós não podemos ter é uma situação de pecado onde nós estamos sustentando uma situação de pecado, tá bom? Daí entra o ponto de quem pode ou não participar da ceia, tá? Até porque a Mari fez uma pergunta aqui, ó. Ela colocou quem não é casado no civil pode tomar Santa Ceia? Então, daí entra o ponto. A ceia é para pecadores, tá? Jesus sabia que Judas ia trair ele e, mesmo assim, ele deu a ceia para Judas. Judas era pecador, tá? A ceia é para quê? É para fortalecer o povo. A ceia é para fortalecer. Por isso que Paulo fala, vocês que estão participando da ceia sem discernimento, muitos estão fracos e alguns até dormem, ou seja, muitos até estão morrendo. Então a ceia é um momento de fortalecimento espiritual e a ceia é um momento de renovação de aliança com Deus. Então quando você pega e tem um irmão que está fraco espiritualmente, que pecou, que está fraco espiritualmente, você impede essa pessoa de participar da ceia, você está impedindo essa pessoa de ter um momento onde ela pode renovar sua aliança com Deus e onde ela pode realmente ela ser limpa, ela ser purificada, ela ser fortalecida. A ceia, ela pode ser um momento de divisor de águas para aquela pessoa. A ceia, ela pode ser um momento onde aquela pessoa vai tomar a ceia e ela vai ser liberta daquele pecado, ela vai ser liberta daquela iniquidade. Então, quando nós impedimos a pessoa de participar da ceia, por conta de um pecado ou por conta de uma culpa, nós estamos errados. A gente não pode impedir a pessoa. Todos estão aptos a participar da ceia, desde que seja cristão, tá? Tem igrejas que vai falar que tem que estar batizado. Eu não sou a favor. Eu penso que a pessoa pode participar da ceia. Até porque hoje em dia uma pessoa entrar na igreja. Você entra na igreja, ok, se a igreja, eu sou a favor no seguinte, tá, gente? Só vamos reformular. Eu sou a favor da igreja falar que só pode tomar ceia quem for batizado se a igreja batizar pessoas toda semana. Ou se chegar o irmão e falar, pastor, eu me converti, quero me batizar. Ok. Ou fizer todo mês a igreja fazer um curso de batismo e batizar mesmo que seja uma só pessoa. Ok, daí beleza, daí vamos estabelecer que só quem é batizado, porque o batismo é uma proclamação pública da sua fé. Você está declarando de forma pública que você é cristão e que você faz parte do corpo de Cristo. Até aí ok. Mas o problema é que tem igrejas que vão... às vezes a igreja ela vai ter um curso de batismo a cada ano. Um ano vai ter um curso de batismo, cada 6 meses. Então a pessoa ela vai entrar na igreja, ela vai aceitar Jesus e às vezes a pessoa vai estar impedida de participar da ceia por um ano, porque não tem batismo na igreja. E daí a igreja decide fazer o batismo daqui a um ano e a pessoa fica todo esse tempo sem participar de ceia. E isso não é certo. A pessoa precisa participar da ceia, precisa se fortalecer, porque a ceia é um momento de participar. A ceia é um momento de fortalecimento, de participação. Agora, quando que você não deve participar da ceia? Por exemplo, a Mari aqui, minha esposa, falou, quem não é casado no civil pode tomar Santa Ceia? Daí não é aconselhado. Não é certo tomar Santa Ceia. Por quê? A ceia não é para pecador? É. Mas o que acontece? Você é cristão, então você precisa, a partir do momento que você é cristão, você consertar a sua vida, você consertar situações de sustentação de pecado. Então o que acontece? Quando você não está casado no civil, eu creio assim, tá, gente? Eu não é tão quadrado assim. Eu creio assim, pessoa se converteu, não é casada, ok, vamos sentar e conversar. Ok, vocês querem consertar essa situação? Ó, funciona assim, você tem que casar, não pode ficar só, vocês estão em fornicação, vocês estão em pecado. Vocês querem casar? Queremos casar. Vocês vão correr atrás disso? Queremos.
a igreja vai ajudar. Ok, beleza. Então, o que acontece? Eu creio que a partir que houve essa conversa e houve essa disposição da pessoa de consertar aquela situação, dá para liberar a ceia para a pessoa, tá? Por exemplo, eu e a Mari, quando a gente entrou na igreja, a gente não estava casado no papel. O que aconteceu? A gente participou do encontro e o próprio pastor, no encontro, o pastor de homens, ele falou o seguinte: homens, vocês precisam casar. Ele falou: quem não é casado, levanta a mão no papel. A gente levantou a mão, foi lá, né, no encontro de homens, e ele falou: ó, seguinte, funciona assim, isso. Vocês querem consertar essa situação? Daí a gente falou: não, a gente quer consertar. Tinha homens que queriam ajeitar aquilo, falou: não, vamos consertar essa situação. Ele falou: então tá bom, então vamos fazer o seguinte. Então eu vou orar com vocês. Para quê? Para que durante 6 meses. Então ele falou: vocês têm um compromisso de em 6 meses vocês se casarem. A gente vai fazer um propósito aqui, um compromisso de vocês se casarem em 6 meses, tá? Ele falou: então eu vou orar por vocês. Para quê? Para que vocês estejam blindados, para que a casa de vocês estejam blindadas, para que essa situação de pecado ela não se agrave e não venha influenciar a casa de vocês. Então, o pastor fez uma cobertura espiritual sobre aquela situação, declarando que os homens estavam se comprometendo a Deus a consertar aquela situação em 6 meses e que a partir daquele momento eles estariam guardados e protegidos. Então, o que acontece? A pessoa poderia participar da ceia. Então, eles liberaram a ceia para participar. Então, a gente ia para a igreja e participava da ceia, porque a gente estava naquele propósito. Tanto que a gente casou, foi tipo assim, algo bem rápido, foi algo feito assim meio às pressas, porque realmente era uma situação que a gente queria consertar, uma situação que a gente precisava consertar. A gente ainda tem o sonho, a gente vai casar na igreja de forma correta, com vestido de noiva, tudo, com festa. Mas naquele momento a gente fez para não, a gente tem uma situação de pecado que a gente precisa consertar. Espiritualmente isso está trazendo influência, a gente estava passando por um período de libertação muito forte, e falou: vamos casar, vamos consertar isso. Então a gente foi e casou no civil, consertou isso. Depois no encontro de casais, a gente casou na igreja, eles fizeram, né, a bênção da nossa aliança, tá? Então o que acontece? Só que tem pessoas que não querem consertar a situação, entende? A gente já viu casais que pediram aconselhamento que a pessoa tá em pecado, tipo assim, tá sem casar. A pessoa se diz crente, a pessoa tá lá, se diz profeta, tá lá tendo ministério e a pessoa não tá casada no papel. A pessoa não quer casar, o homem não quer casar, não quer consertar a situação. A mulher já falou, o cara não quer consertar a situação. Nesse momento é complicado, porque você está sustentando uma situação de pecado. Então, quando a pessoa está sustentando uma situação de pecado, não participa da ceia, porque você está participando sem o discernimento, entende? Você está participando sem o discernimento. Não, se você é casado no civil, pode participar. Quem não é casado no civil, tá? Até porque não adianta só casar na igreja também, tá, gente? Às vezes a pessoa fala: ah, não, minha lei é de Deus, eu vou casar na igreja e não vou casar no civil. Não existe isso. Você tem que casar no civil e casar na igreja, tá? Mas a partir do momento que você casa no civil, gente, a brecha você já está fechando. Porque a partir do momento que você casa no civil, você já está legalizado. Aquela situação não é mais uma situação de pecado, você já está numa situação legal, porque Deus, ele respeita a lei humana. Então, se a pessoa... gente, é bom a gente casar na igreja, ter a bênção, né, dos pastores na igreja, né? A gente fez a bênção no encontro de casais. A gente estava no encontro de casais, a gente só era casado no civil, e a gente pediu para os pastores lá no momento da janta, eles fazerem a bênção, eles fizeram a bênção. Mas a gente ainda quer fazer a festa, a gente quer fazer o casamento da forma bonita, né? A gente fazia uma cerimônia de casamento com vestido de noiva, com roupa de casado, né? Com festa, com carruagem, com flores, com buquê, com bolo, com tudo. Mas a gente fez por quê? Porque era necessário, porque naquele momento a gente precisava fazer aquilo.
porque precisava consertar. Então, igual a Mari falou, minha esposa falou, às vezes não é do jeito que a gente quer, gente. Às vezes a gente quer fazer, esperar o momento certo, mas tem situações que a gente precisa consertar. Mas a gente ainda vai fazer, em nome de Jesus, um casamento bem bonito, bem legal lá na Chácara Maná. Tá? Mas o que acontece? A gente consertou a situação. Então o que acontece, gente? Quem é casado no civil pode participar da ceia, tá? Se você não está casado no civil, mas você está buscando já resolver essa situação, eu ainda fico meio assim, tem que tomar cuidado. Mas assim, se você não está casado e vai resolver logo, não toma ceia, resolve a situação e daí participa da ceia, tá? Mas agora, se você está numa situação onde você está em pecado, você está sustentando aquela situação, você não se arrepende daquilo, você não quer melhorar aquilo, você não quer mudar aquilo, você não quer abandonar aquilo, gente, não participa da ceia. Porque daí sim você está participando de uma situação onde você não está discernindo o corpo de Cristo. Você está participando indignamente. Mas a ceia é para pecadores, são para pessoas que estão arrependidas, pessoas que pecaram e que estão arrependidas, pessoas que estão buscando transformação, pessoas que estão buscando cura, pessoas que estão buscando essa libertação, tá bom? Então o que acontece? Então se você está sustentando uma situação de pecado e não quer resolver essa situação, não participe da ceia porque é condenação para você mesmo, tá? Agora, você pecou, você está com alguma dificuldade, você tem tem alguma tentação, algum pecado que te ataca, que te persegue, você busca essa libertação e não consegue, a ceia ela pode ser um momento de libertação para você. Ela pode ser um momento onde você vai acessar um local de cura e de libertação para isso, tá ok? Então o que acontece? O povo tá falando de ônibus, gente. A Jéssica vai dirigir o ônibus. Aqui a Mary perguntou, e quem só frequenta a igreja, mas escolhe tomar a ceia? Como assim, Mary? Eu não entendi a sua pergunta. Se puder reformular a pergunta para eu conseguir entender. Então o que acontece, gente? Voltando para a ceia. Então o que acontece? Todos podem participar da ceia, tá? Desde que você seja cristão e não esteja sustentando uma situação de pecado. A ceia, Eric, posso fazer a ceia em casa? Pode. Posso fazer a ceia todos os dias? Pode, tá? A ceia, qualquer um pode ministrar. A ceia, a gente não precisa ser especificamente um pastor, ou um apóstolo, ou um presbítero para ministrar a ceia, tá? Obviamente que dentro da igreja em si, né, quem vai ministrar vai ser o pastor, vai ser um presbítero ou algum irmão que o pastor delegar naquele momento. Mas dentro de casa você pode participar da ceia todos os dias. Você pode ali pegar o pão e o suco, você orar, você parar naquele momento, orar, buscar a Deus e participar da ceia se você quiser, tá? Então o que é a ceia? A ceia, gente, é um momento... Vocês estão prestando atenção, gente? Não desfoca, gente. Por favor. Vocês não estão prestando atenção. Ah, tá, entendi. Aquela pessoa que aceita Jesus, mas não ora e não lê a Bíblia. Então, eu acho que assim, a ceia é um momento de fortalecimento espiritual. É um alimento espiritual. Talvez a ceia para essa pessoa pode ser o momento que essa pessoa vai receber um fortalecimento, vai receber uma cura, vai receber um fortalecimento. Isso que é fralda, amor? Alcança. Pera aí, gente. Vai continuar falando do ônibus que eu vou pegar a fralda aqui. Amor? Amor?
roupa fresquinha que tá. Meu Deus. Pronto, gente. É que eu tô, gente, é que a Mari, eu tô no quarto da bebê, ó. Então eu tô. Daí ela queria a fralda e queria a roupa, eu peguei aqui pra ela. Desculpa. Você viu meu sofá, ô Nicole, que chique? É a poltrona da Mari. É, já vamos juntando dinheiro pra fazer a vaquinha, gente. Então o que acontece? Voltando aí pra pergunta. É... Então, eu penso assim. Eu acho que a pessoa precisa discernir. Entende? A pessoa que vai participar da ceia, ela precisa entender do que ela está participando, no mínimo. Entende? Então, o difícil hoje é porque muitas igrejas não ensinam, não dão estudo, não falam o que é. Então, só, hoje é dia de ceia, vamos tacar ceia no povo e beleza. Então, assim, eu acho interessante a pessoa entender, pelo menos, do que ela está participando. Ela aceitou Jesus e ela entender que ela está participando do corpo e do sangue de Cristo. E, tipo assim, tá, a pessoa pelo menos buscar um arrependimento, entende? Mas a ceia é um momento de fortalecimento. A ceia é um momento que a pessoa pode se fortalecer, que a pessoa pode buscar cura. Então, pode ser que para essa pessoa a ceia possa trazer um fortalecimento, uma cura que vai fazer com que ela alcance essa disciplina maior, né, de orar, de ler a Bíblia. Quando a gente está triste por causa de uma situação ou brigado com algum parente, podemos cear? Então, em relação da briga, é aquele coisa da oferta, né? Jesus falou da oferta. Ó, antes de ofertar, vai, procura o teu irmão, pede perdão, resolve a situação e depois conserta. Então, assim, se você tem alguém que você está brigado, eu acho que é interessante, sei lá, pedir perdão para a pessoa. Não resolveu, a pessoa não quis me perdoar, brigou de novo. Não, ok, beleza, você foi, você fez sua parte, você pedir perdão, tipo assim, você fez sua parte espiritualmente, ok, você tá livre, pediu perdão, liberou perdão, ok, vai participar da ceia, mas procura resolver, tá? Com relação a estar triste ou emocional, é normal, gente. A gente tem dias que a gente não tá bem, que vai ter situações. A ceia é aquele momento de receber esse fortalecimento, de receber esse renovo, tá bom? É perigoso tomar ceia sem saber de nada? Então, Nicole, é perigoso por quê? Porque a pessoa não está discernindo o que ela está fazendo. Entende? A pessoa não está entendendo o que ela está fazendo naquele momento. Então, às vezes a pessoa ela pode estar ali participando e ela acabar, tipo assim, naquele momento, realmente é o que Paulo fala, de participar sem discernir o corpo de Cristo. Ou seja, a pessoa não entende que aquilo é o corpo, que é um momento de reverência. A pessoa está ali numa situação de pecado, a pessoa não está buscando arrependimento, a pessoa está ali só naquela situação, toma ceia por tomar. Entende? Pode ser perigoso? Pode, às vezes não vai ter efeito nenhum. Entende? Às vezes nem é perigoso, às vezes só não vai ter efeito nenhum, só não vai fazer nada, mas por isso que é importante, precisa ter o ensino, precisa ter o estudo. Que é por quê? Porque o estudo ele dá base para a experiência. Por isso que a gente fala, o estudo tipo assim, tem pessoas, gente, que ali é muito mais de você sem comer indignamente, são pessoas que estão sustentando situação de pecado, coisas mais graves do que a pessoa não entender, tá? Essa questão da pessoa morrer, ficar doente. Eu creio que são mais situações de pessoas que estão sustentando situações que estão impedindo ela de participar da ceia do que exatamente dela não saber, tá? Se ela não souber, pode ser que Deus, na sua misericórdia, toque essa pessoa, ela tenha uma experiência com Deus, ou às vezes pode ser que não aconteça nada. Daí a gente não tem como saber, tá? Mas o que acontece? O estudo ele dá base, igual eu já falei, para a experiência. Então, quando a pessoa sabe aquilo que ela está fazendo, ela discerne aquilo que ela está fazendo, ela consegue ter uma experiência muito melhor. Então é importante que a pessoa saiba. Então, se tem algum parente que não sabe sobre a ceia, mesmo que minimamente, explica para ele, fala para ele, a ceia
É o corpo, é o sangue de Cristo. Eu vou explicar, gente, por que ela é o corpo. Quando você participa da ceia, o que acontece? A palavra fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, tá? Os nossos pecados, eles foram imputados no corpo de Cristo. Então, quando você participa da ceia, o que acontece? Quando você participa do pão, é como se os teus pecados, como se as suas iniquidades, elas simbolicamente estivessem sendo imputadas nesse pão, simbolicamente no corpo de Cristo, tá? Então, eu sempre oriento, quando você vai participar da ceia, gente, o que você faz? Vai comer o pão, você vai ter orado, normalmente o pastor, né, igrejas liberam um tempo de oração, tá? Tem igrejas que vai ter um tempo de oração antes, que é para a pessoa orar, para a pessoa se arrepender. Tem igrejas que são igrejas que têm ceia todos os cultos. Mas o que acontece? O momento de autoanálise que fala ali já é o culto em si. Então já é uma palavra direcionada, é uma palavra te trazendo arrependimento, onde o pastor vai estar chamando a pessoa. São palavras mais cristocêntricas, né? Sempre são igrejas mais reformadas. Então o pastor sempre vai estar chamando a pessoa para arrependimento, chamando a pessoa para buscar Jesus, e daí faz a ceia. Então quando você participa do pão, é como se essas iniquidades, esses pecados estivessem sendo imputados novamente. Por isso que eu sempre oriento, gente, quando você for participar da ceia, fecha teu olho, pensa naquela tentação, naquele pecado, naquela situação, e quando você for morder o pão, você morde como se fosse o corpo de Cristo sendo moído, sendo dilacerado, o corpo de Cristo sendo realmente esmagado por Deus. Tá? Você imagina como se fosse o corpo de Cristo e os seus pecados sendo imputados nele. Você imagina isso. Por quê? Porque a palavra fala que Deus se agradou de moê-lo. Lá em Isaías 63, se eu não me engano. Que Deus se agradou de moê-lo. Então, você vai imaginar isso. Você vai mentalizar isso para você entender que os seus pecados estão sendo imputados no corpo de Cristo. Tá? E quando você vai participar do sangue, sempre falo, entenda que esse sangue é o sangue da nova aliança. Então, quando o sangue ele for passar pelo seu corpo, você vai tomar aquele suco, você vai entender que é o sangue de Cristo ele passando sobre o seu corpo. É o sangue de Cristo ele passando por você. Então, o sangue de Cristo ele gera vida, o sangue de Cristo ele traz cura. Então, é um momento, gente, de você poder ser curado. Então, se você tem alguma enfermidade, muitas vezes você vai colocar naquele momento de oração, porque é um momento em que essa enfermidade ela pode ser curada. A gente já viu testemunhos de pessoas sendo curadas de câncer durante a ceia. Então é um momento onde você pode ser curado de enfermidade. Você tem uma enfermidade, você tem alguma doença, é o momento que você pode ser curado. Se você tem algum pecado, alguma tentação, é o momento de você ser liberto. A ceia é também um momento de acesso espiritual, onde você está fazendo uma nova aliança com Deus, renovando a sua aliança, e você tem acesso a um novo ambiente espiritual, ou seja, você começa a acessar novos ambientes espirituais. Então a ceia é um momento muito espiritual que você tem que aproveitar para ser liberto, para ser curado e para acessar novas experiências. Por exemplo, a gente tem uma experiência de ceia que o nosso antigo pastor, a gente precisava se mudar, e ele orientou a gente, ele falou, faz um propósito de ceia, vocês dois, orem e façam ceia 7 dias na sua casa. Então a gente foi e começou a orar e fazer ceias todos os dias. Naquele momento que aconteceu, Deus veio e a gente precisava se mudar, a gente estava numa situação bem complicada e precisava dessa mudança. E Deus veio e mostrou praticamente o endereço, Deus deu a direção que era para a gente achar o local que a gente ia morar. E a gente realmente achou, foi um local bem em conta, um local bem localizado. Naquela época era o que a gente precisava para aquela época. Mas foi através da ceia, onde a gente pôde acessar esse novo ambiente espiritual. Então sempre que você participa da ceia, você está acessando um ambiente espiritual, onde você tem disponível aquilo que está em Efésios 1:3, que todas as sortes de bênçãos. Então você acessa novamente esse ambiente de porta espiritual, onde você pode acessar ambientes de bênção, ambientes de cura, ambientes de libertação, tá?
Então entenda que a ceia é um momento onde você pode ter esse acesso espiritual, onde você pode receber cura, você pode receber libertação, tá bom? Agora, não vou prolongar muito, que já está ficando 1h10 já de... Agora, como participar da ceia? Como participar? É com pão normal? É com pão sem fermento? É com pão integral? É com pão 7 grãos? É com pão diminuto? É com broa de fubá? Como que eu participo da ceia? Já temos que ter raiva do nosso pecado ao mesmo tempo que imaginamos nosso Senhor sendo mutilado. É isso mesmo, tipo assim, você fica com raiva do pecado, tipo assim, imagina Jesus sendo morto na cruz e participa do pão. Entenda que é o momento dos seus pecados, das suas tentações, da enfermidade, ela ser imputada no corpo de Cristo e ser curado daquilo, entende? Eu digo isso porque é uma experiência que a gente tem e que realmente funciona. Dificilmente você vai ver alguém falando sobre isso, tá, gente? Mas, assim, faça dessa forma e vai ser bênção, tá? Agora, como participar? Igual eu falei, é pão sem fermento, é pão com fermento, é broa de fubá, é pão multigrãos, como que eu participo? É suco de uva, é suco tangue, é suco frisco, é vinho. O que eu participo? Vodka. O que eu faço? O que eu tomo? O que eu uso? Então, gente, como eu estava falando antes, o que a gente acredita, tá? Não é um quadrado e não é uma imposição, tá? Só para deixar bem claro. A gente acredita, igual eu já falei antes, em símbolos espirituais, tá? Então tudo que a gente faz emite uma simbologia, uma mensagem para o reino do Espírito, e essa mensagem, se bem lida, se bem entendida no reino espiritual, ela recebe uma resposta, tá? Então, você vai, aquela coisa, quando você fala algo para uma pessoa, se essa pessoa não entende o que você fala, ela não vai te responder da forma correta. É aquela coisa do cara que foi no barbeiro. Sabe esses caras de hoje em dia que usam coque samurai, coquezinho? O cara chegou no barbeiro e falou, tipo assim, ó, cara, capricha no meu cabelo. O barbeiro entendeu o quê? Pra bicha? E daí fez o cabelo daquele jeito, o cara saiu daquele jeito do salão. Ou seja, o cara não entendeu a mensagem e deu uma resposta errada. Ficou tudo errado, tá? Então o que acontece? Desculpa a piada, gente. É que eu tinha que fazer essa piada. Então o que acontece? Tudo que a gente faz espiritualmente vai transmitir uma mensagem. A oferta, ela é algo muito espiritual e é um símbolo espiritual. Então quando você oferta, você está mandando uma moeda de troca espiritual. Seja oferta em dinheiro ou qualquer tipo de oferta. Por isso que a gente faz atos proféticos. O que é um ato profético? É um símbolo espiritual que você está ali ofertando, que você está fazendo, porque você teve uma direção de Deus para receber um retorno espiritual, tá? Então, sou velho, gente. Piada antiga, piada de tio. Amor, acho que eu tô ficando tio já. Então, o que acontece? Quando você faz a ceia é uma oferta de manjares a Deus, tá? Então, a gente precisa entender que tipo de simbologia que a gente está passando para o reino espiritual, tá? Então, o que acontece? Como que foi feita a ceia de Jesus, tá? Alguns vão falar que era vinho, isso e aquilo. Como que foi feita a ceia de Jesus, tá? Jesus, ele participou da ceia sem fermento, tá? Era a época de Páscoa. A Páscoa foi pães sem fermento, Jesus estava na época de Páscoa. Para quem ali gosta de acompanhar coisas de cultura judaica, às vezes algum rabino que se acompanha, quando eles vão falar de Páscoa, como que eles fazem na Páscoa? Na Páscoa, eles têm um costume de fazer uma coisa. Eles fazem uma semana antes da Páscoa, eles começam a tirar todo o fermento da casa, tá? Então, uma semana antes da Páscoa, eles já comem todos os pães que tem. Se tem pão demais, eles doam para os pobres o pão. E eles começam a tirar todos os fermentos da casa. Eles limpam a casa
inteira, tipo assim, eles lavam a casa, tem gente que lava telhado, então eles lavam toda a casa para tirar todo o fermento. Eles literalmente, gente, eles tiram todo fermento da casa, tá? Então o que acontece? A Páscoa, quando Jesus participou da ceia, foi na Páscoa, foi na sexta-feira de Páscoa. Então, subentende-se que na cultura judaica eles haviam tirado todo o fermento do meio deles, tá? É interessante que os judeus ali, quando eles vão participar da Páscoa, eles têm o pãozinho deles, esqueci o nome agora. Eles têm um pãozinho deles, tá? É interessante que eles têm um pãozinho que eles usam que é bem mais caro, que é o pão kasher. Por que ele é mais caro? Eles usam o pão asmo, o pão sem fermento, tá? Mas tem um pão que é o kasher, que é o mais caro, que é um pão que é feito de forma totalmente regrada. Então eles fazem um pão sem fermento. O pão ele tem o tanto de minutos e segundos certos que tem que ficar descansando e ser assado para não fermentar. E daí todo o processo que eles fazem do pão, tudo, eles exateiam um fogo ali na parte de fabricação para eliminar todo tipo de fermento. Então, assim, ele é feito dessa forma para evitar ter qualquer tipo de fermentação durante o pão. Eles não podem deixar o pão passar tantos minutos, porque senão o trigo já começa a levedar, já começa a fermentar. Então, eles são bem rígidos, eles são bem regrados com relação a isso. Então, a gente subentende-se que Jesus, quando ele participou da ceia, ele estava comendo pão sem fermento, tá? Então o pão da ceia era um pão sem fermento. E o suco também era um suco sem fermento, tá? Para quem não sabe, o vinho é o suco de uva fermentado. O suco de uva é guardado em odres e ele passa por um processo de fermentação durante o tempo. Ele é guardado lá e ele vai fermentando durante o tempo e isso forma o álcool. Então, como naquele momento de Páscoa não havia fermento, subentende-se que ele estava comendo um pão sem fermento e ele estava tomando um suco de uva puro, sem fermento nenhum, ou seja, sem álcool, tá? Então, o que a gente acredita é que a ceia era sem fermento. A ceia era pão sem fermento e suco de uva integral, suco de uva sem álcool, tá? Asmo quer dizer que é sem fermento, Raquel. Então, a gente participa da ceia assim. Por quê? Porque a gente entende que é um símbolo espiritual. O fermento, ele simboliza na Bíblia, sempre que você vai ver falando de fermento, Jesus fala do fermento dos fariseus, o fermento ele tem uma simbologia de pecado, tá? Ele vai simbolizar o pecado. Então, Jesus fala para não ter fermento e por isso que na Páscoa eles não têm fermento. Então, subentende-se que espiritualmente existe alguma influência. Então, a gente participa com o pão sem fermento para entregar um símbolo espiritual mais claro no reino espiritual e poder receber uma resposta, tá? Ah, posso participar, Eric, com o pão normal? Pode, não tem problema, tá, gente? Não é uma regra, a gente não está falando que é pecado ou que isso é aquilo, mas eu estou trazendo um entendimento, um princípio. O fermento na Bíblia simboliza o pecado, tá? Nós estamos fazendo uma oferta a Deus, um símbolo espiritual. Então a gente prefere sempre fazer o símbolo da forma mais correta, da forma mais limpa possível, que é fazer a ceia com pão sem fermento e com suco de uva integral. Participo em outras igrejas com pão normal, com suco Hades. Participo, a gente vai, já teve até problema de uma vez, eu não quis participar. Era um momento onde a gente tinha acabado de aprender isso e daí entrei num ponto de religiosidade e fui na igreja e não quis participar. A Mari até brigou comigo e falou, não tá certo, porque é o momento dos irmãos, a gente tem que participar. Depois realmente vi que eu estava errado e reconheci meu erro e hoje eu tô falando isso, viu amor? Que você estava errado. E o que acontece? A gente precisa participar. Tá, se foi numa igreja, Eric, eu fui numa igreja e tava o pão lá com fermento e o suco de uva. Fui participar? Ok, participa normal, ora, participa com os irmãos. Ok. Tem testemunho até do Luiz Hermínio, do apóstolo, onde lá na África ele falou, gente, na África não tem pão assim para todo mundo.
não tem suco de uva integral. Ele falou, eu tava lá com as crianças, com o povo carente, ele falou, só tinha suco de laranja e pipoca, tá? Ele falou, o que que ele fez? Ele fez, vamos fazer a ceia com suco de laranja e pipoca. Ok, vamos fazer isso sempre? Não, mas foi um momento, pô, o cara tava lá na África, não tinha nada, tinha cristãos lá que queriam ceiar, pessoas carentes, ok, vamos orar aqui com o que a gente tem e participar da ceia com os irmãos, tá? Mas, sempre que você tem oportunidade, faça o melhor. Eu até entrei um dia, uma mini discussão com o pastor, que ele falando, não sei o que, tipo assim, porque você falou, tipo assim, você está sendo religioso de querer fazer o pão sem fermento. Ele falou, é só você pegar o pão e o suco e participar de forma simples. E era um pastor que, na verdade, ele estava saindo de um local de religiosidade, de uma igreja de uso e costume, e ele estava descobrindo uma liberdade em Cristo. E dele foi falar pra mim, né? Ele falou, não, tipo assim, tu tá sendo religioso de querer fazer dessa forma, tudo. Eu falei, não, tipo assim, eu não tô botando uma regra. Eu não estou botando regra que tem que ser assim, que se não fizer tá errado. Mas eu penso assim, se eu tenho oportunidade de fazer o certo, eu vou fazer o certo. Se eu tenho oportunidade de fazer o melhor, eu vou fazer o melhor. Então tá, eu tô na minha casa. Eu sei que eu vou participar da ceia. Ok, eu sei que vai ter ceia daqui 2 dias, 3 dias, ok, vou comprar o suco de uva integral e eu vou pegar o trigo, vou fazer o pão sem fermento, ok. Eu tenho tempo, tô com tempo ali, 5 minutinhos para fazer, não vai me matar eu fazer do jeito correto, só em favor. Às vezes a gente vende nossos princípios em nome de uma falsa liberdade religiosa. Então, às vezes a gente tá tipo assim, não, tipo assim, nada a ver, eu não vou fazer isso dessa forma porque eu tô sendo religioso. E daí você deixa de fazer algo da forma mais correta possível só porque você, tipo assim, tá em nome de uma liberdade religiosa. Então, não, nada a ver, eu não vou fazer a ceia porque desse jeito, porque, tipo assim, Jesus morreu por mim, porque isso é religiosidade, isso é uma regra e não sei o que, mimimi, tal, tal, tal. Só que tá, pô, se tu tem a oportunidade de fazer o melhor, faça o melhor. Não tem porquê você não fazer isso, tá? Então, se tem oportunidade, faça, tá? Então a gente participa da ceia com pão sem fermento e com suco de uva integral. Pode fazer o pão, gente, tá? Não tem problema. A mulher pode fazer o pão também. Eu faço porque eu sou chato, gente. Não é isso. Tipo assim, eu falei porque tá, porque a gente é casado, eu que vou ministrar a ceia, então eu faço. Tanto que na cultura judaica, gente, vocês não sabem, tipo assim, quando tem visita, né, os homens vão visitar, o costume é outro homem fazer o alimento, tipo assim, fazer a carne, né, fazer uma parte da comida e a mulher serve. É uma cultura, entende? Mas, tipo assim, se você é mulher, você pode fazer. Tanto que na igreja que a gente fazia, que a gente participava, eles faziam sem fermento também, daí tinha vez que era a presbítera que fazia. Não tem problema nenhum, tá bom, gente? Às vezes era o pastor, às vezes era a presbítera que fazia o pão. Então não tem problema. Com relação ao pão sem fermento, a gente vai mandar lá no grupo a receita do pão, tá? É bem facinho, é 5 minutos de fazer, tá bom? 5 minutos de fazer, tá bom? É, eu não sou judeu. Tem um cara, às vezes, de judeu. Tá? Então, o que acontece? A gente vai mandar e daí vocês compram. Quem vai participar com a gente na ceia quinta-feira, gente, vai lá no mercado, compra o suco de uva integral, gente. Às vezes tem, tipo assim, a gente foi lá hoje, eu comprei. Não, ó, gente, o suco integral não tem problema. Você pode comprar o suco pequeno. A gente foi hoje no mercado, ó, eu comprei uma garrafa, tava R$ 10 de 1,5 litro de suco. Eu compro porque eu gosto de tomar o suco de uva integral, tá? Então, gente, não é caro. Tipo, um suco de laranja, 1 litro lá, você vai pagar R$ 15. Tipo assim, muito caro. Então, tipo assim, o suco de uva não é caro. Tipo assim, é R$ 10 ali. Eu achei por R$ 10 da Maguari. Tem um que vai ser 12, R$ 11. Mas a média, gente, é sempre 1,5 litro. Vocês vão comprar
por R$ 11 o suco de uva integral. Não é caro, tá? Mas tem também garrafinha pequena. Tem garrafinha que tipo, é R$ 5, R$ 6, que é de 500 ml, tá? Entende? Tipo assim, então, gente, é baratinho. Pode guardar? Pode. A Jéssica perguntou, né? Não, não tem problema. Bebe, o suco é gostoso o suco, gente. É só vocês beber. Mas assim, pode guardar? Pode. Deixa na geladeira para evitar ficar fermentando, porque na geladeira ele vai fermentar mais devagar. Porque, gente, se você deixar fora da geladeira guardado, ele vai virar vinho. Ele vai fermentar, da hora que você abrir vai fazer isso e vai estar com um gostinho um pouco mais alcoólico. Mas depois você pode usar do mesmo jeito, não tem problema, tá? Tipo, não vai ter virado vinho com alto teor alcoólico, tá? Mas ele vai dar uma fermentada. Mas não tem problema, guarda na geladeira. Eu compro do grande porque eu sei que não vai durar. A gente vai tomar ceia. Às vezes acho que eu tô pensando em fazer um propósito de ceia aqui. Né, amor? Vamos fazer um propósito de ceia. Até se alguém quiser participar junto, a gente participa. A gente faz um propósito de ceia semana que vem, gente. 7 dias de ceia. A gente vai fazer um jejum e fazer ceia. Daí, se quiser participar, vocês participam. Mas compra o suco grande daí. Mas eu sei porque, gente. Outro dia eu comprei o suco para fazer a ceia. Falei, amor, vamos já comprar o suco da ceia? Gente, chegou o dia da ceia agora, essa semana. Já não tinha mais suco, porque eu tomei tudo. Então, ou compro o grande, ou compro o pequeno, não tem problema. O pão sem fermento é facinho de fazer. É só farinha de trigo, água, azeite e sal. Tipo assim, é bem rapidinho de fazer. É bem fácil, tá? Deixa eu só ver aqui que comentário. Em vez de fazer ceia, vai ficar bêbado, né? Mas assim, gente, é bem fácil de fazer, tá? Por que eu falo isso, tá? Porque, gente, tipo assim, tem gente que não tem problema deixar, Angélica. Pode deixar o suco na geladeira, a gente deixa aqui. Teve vezes que o suco ficou mais de mês na geladeira, depois eu fui abrir, tipo, tal, tinha um pouquinho de gás, né, porque ele uva. Então, mas daí você guarda o suco, se puder guardar, e o pão sem fermento, tá, gente? É facinho de fazer, gente, é rapidinho de fazer. Tá, por que eu falo isso? Porque ceia vai ser quinta-feira. Quem for participar com a gente, vai ser quinta-feira no Meet, tá? A gente vai fazer a ceia juntos. Então, gente, já se prepara. Hoje é terça, vai amanhã, vai quinta na tarde ali no mercado, pega ali, tipo assim, pô, vai dar. Se não tem. Provavelmente você tem farinha de trigo, se não tem pacotinho pequeno, você vai usar, gente, você vai usar tipo. Sério, pra você tomar uma pessoa, gente, a ceia, você consegue fazer um pãozinho com uma colher de farinha de trigo. Você faz o pão. Você faz, tipo assim, só um pãozinho pequeno. Tipo assim, é quase nada. Então você não vai gastar nada, tá? Por que eu falo isso? Porque tem gente que a gente já avisou que ia ter ceia. A gente fala, gente, vai ter ceia. Tal dia, tal, beleza. Daí a pessoa entra na ceia, entra no culto lá e pergunta, gente, eu não tenho pão aqui. Tipo assim, gente, eu só tenho Nutella. Posso tomar com Nutella? Daí, tipo assim, a gente também fica numa saia justa, porque a gente não quer ficar, tipo assim, impedindo pessoas de participarem, sabe, de ter comunhão, de estar ali com a gente. Então, tipo, gente, facilita, tá? E eu peço que quem for participar faça dessa forma, tá? Ah, quero fazer, vou participar na minha igreja, tá sem fermento, tá, é pão normal, que participa, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a gente prefere que vocês participem dessa forma, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Tem mais algo aí, amor, que faltou eu falar? Tem mais algo que eu preciso falar? Ficou alguma dúvida, gente? Se tem alguma dúvida? Não tem pão, mas tem Nutella. Queria eu aqui não ter pão e ter Nutella, né? Seja melhor. Baixa tranquilo. Pô, não vou falar. Eu só tenho um pouco de requeijão aqui.
Tipo, daí, gente, mas sério, gente, quem vai participar já se prepara, tá? Porque, tipo assim, pra ser bênção, pra gente participar junto. Nossa, mano. Gente, vamos orar também amanhã pela Jéssica, porque ela nunca comeu Nutella, então ó, essa irmã tá precisando de ajuda. Ela tá precisando de ajuda, gente. Orem por ela. Então, gente, mas amor, faltou alguma coisa? Falar? Me ajuda a lembrar aí, Marinelli e Cristina. Você sabe, né, que o nome da Maria Marinelli é Cristina, né? Eu tenho três Cristina aqui em casa. Tem a Marinelli Cristina, a Ellen Cristina e a Radassa Cristina. Então, gente, mas ó, creme de avelã de verdade é mais gostoso. Nutella não presta. Mas é mais barato o creme de avelã? Vou fazer uma vaquinha, gente. Vou criar uma vaquinha lá. Vamos criar uma vaquinha, amor, lá no Vaca lá. Tipo, Nutella pra Jéssica. Vou juntar R$ 20 pra comprar Nutella pra ela. Nutella é creme de avelã, né? Tem outros creme de avelã também. Pois é, também fiquei sem entender, ô Nicole. Que a Mary é outro nível, né? Mary, tipo, a riqueza não alcançou a gente ainda, Nicole. Pra gente, Nutella é creme de avelã. Pra pessoa, o creme de avelã é tipo pegar a avelã na hora, tipo moer a avelã, fazer na hora com o Jarbas. O Jarbas faz o creme de avelã na hora lá. Me deram com pena. Ah, todo mundo dá Nutella com pena, né? Não tem como. Mas também, gente. Então, gente, se preparem, eu vou estar mandando. Eu vou estar mandando o, a receita lá no grupo, tá? Pra vocês participarem da ceia, 8 horas da noite. Vocês acham que 8 horas fica bom ou vocês preferem às 9? A Mary tá o mais natural e mais gostoso. Mas onde que compra o creme natural, Mary? Me falem pra nós. O importante é ter gosto. Nutella, mas Nutella é famoso, então Nutella é bom. Só vi se vocês preferem às 8, às 9, porque daí qualquer a gente faz às 9. Se 8 for ficar muito cedo. E é igual chocolate branco, né, gente? Sabe que chocolate branco não é chocolate de verdade. É verdade, ganhei de aniversário, né? Não, mas é que eu já tinha comido Nutella antes, né? Mas aquela vez eu ganhei de aniversário. Não, então, a gente vai fazer a ceia na quinta-feira, Jéssica. Agora, depois de amanhã, dia 11. Dia 11, né? Dia 11. Daí tá. Daí a gente vai começar um propósito. Amor, acho que eu vou começar o propósito na segunda-feira, tá?
Que começar jejum no domingo pro povo, já vão matar o povo, né? Que é o seguinte, eu e a Mari a gente vai fazer um jejum. Deus pediu um jejum de 7 dias. A gente vai começar na segunda, tá? Até a outra segunda. Daí nesses 7 dias a gente vai fazer ceia também. Eu não tô chamando vocês para participar do jejum. Vocês fazem se vocês quiserem. Mas, tipo assim, eu tô convidando vocês para participar da ceia junto conosco. Dessa uma semana de ceia, tá? Então, a partir de segunda-feira a gente vai fazer uma semana, 7 ceias, tá bom? Daí vocês podem colocar o propósito que vocês quiserem, fazer a campanha da ceia. 7 dias, 7 elos da ceia. A gente não faz, você vê que a gente não faz, né? Nem com um propósito eu consigo ficar falando assim, né, gente? É difícil. Acho que eu ia atrair mais pessoas se eu falasse. Como vai ser o jejum? Sem comer nada. Tipo, simples assim. Tomar água só. Tipo, talvez assim eu coloco tomar um chá, tipo, um suco, mas assim, só tomar só líquido, sem comida. Eu não gosto muito de fazer esses jejum, gente, de muito comprido. É bom, mas nossa, depois é ruim pra ir no banheiro. Não, gente, eu não sei a Mari, o que a Mari vai fazer. Eu vou fazer sem comer.